Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série do Reino de Deus e hoje eu quero falar sobre um assunto muito doloroso, que é o sofrimento, né? O Daniel comentou comigo esses dias sobre esse assunto e eu falei, nossa, isso é de Deus. Um assunto muito importante para a gente tratar. E nós vamos falar o papel do sofrimento no reino de Deus. Estamos falando sobre o reino de Deus e já vimos que o reino de Deus não tem uma origem material, não tem uma origem terrena, ele sempre existiu. Já vimos a ordem do reino, já vimos as inconveniências desse reino e hoje eu quero falar sobre o papel do sofrimento nesse reino, nessa ordem, nesse reinado do Rei Jesus e nessa nossa ordem, né, como discípulos e servos dele. E eu queria começar com uma frase, uma fala, que tem que ser a tônica dessa mensagem, que sempre há um plano. Grave isso, sempre há um plano. Sempre há um plano. Independente do sofrimento que você esteja passando, independente da dor que você já viveu e que você pode não entender ou não ter noção do porquê ela aconteceu, sempre há um plano. Deus, Ele é bom, Ele já provou a sua bondade, inclusive através do sofrimento de um justo naquela cruz. E sempre há um plano para o sofrimento. E eu queria começar a introduzir esse assunto com uma fala de uma pessoa que está em sofrimento, para nós entendermos a profundidade disso, o quanto isso nos afeta. E essa pessoa que estava em profundo sofrimento disse tais palavras, preste atenção, abre aspas. Nesse meio tempo, onde está Deus? Quando você está feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir as suas reivindicações como uma interrupção. Caso se lembre e volte-se a ele com gratidão e louvor, você será recebido, ou assim parece, de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade. Quando toda outra forma de amparo foi inútil, o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara. E ao som do ferrolho passado 2 vezes pelo lado de dentro. Depois disso, silêncio. Irmãos, olha quanta dor essas palavras carregam. Olha quanto sofrimento essas palavras carregam. E o autor dessas palavras é esse homem aqui, ó, C.S. Lewis. O nosso irmão C.S. Lewis. Nesse livro maravilhoso chamado Anatomia de uma Dor. Recomendo, se você estiver sofrendo, é um livro que vai ser um bálsamo no seu coração. Por quê? Porque o subtítulo é Um Luto em Observação. Ele escreveu, esse aqui é um diário dele, do C.S. Lewis, quando ele tinha 1 mês que tinha perdido a sua esposa. Então ele começa a rabiscar algumas coisas, e essas são palavras introdutórias dele dizendo o seguinte: busque a Deus quando você está precisando. O que você vai encontrar? Uma porta fechada na sua cara. Por quê? Porque nem tudo é no nosso tempo. Porque nem tudo é no nosso tempo. E aqui mostra um homem honesto, não negando a sua dor, não fingindo que está tudo bem, né? Palavras duras para Deus, mas honestas. Isso é o mais importante. Não são palavras ao vento, são palavras de quem está sofrendo de fato. Assim como Jó, lembra? Preguei sobre Jó. Jó foi honesto em questionar a justiça de Deus. Por quê? Porque um filho, ele tem essa liberdade com seu pai. Um filho, ele não fica, como o David falou, né, nas orações, ele não coloca máscaras para entrar diante de Deus. O filho, o discípulo de Jesus, ele entra na presença de Deus sem máscaras, sem fingimento. Ele é honesto. E essas são palavras honestas de alguém que está sofrendo há 1 mês porque perdeu a sua esposa. E o sofrimento, meus irmãos, é uma experiência humana, universal e abrangente. Ela é universal porque ela atinge todos os seres humanos. Não há um ser humano que já viveu, ou que vai viver, ou que está vivendo, que não sofreu ou que não vai sofrer. Em algum momento, em algum nível, na sua vida. E, mesmo abrangendo todas as pessoas, uma mesma pessoa, ela sofre desde que nasce até o dia que morre. O sofrimento é algo democrático, porque ele alcança todos nós, em algum nível, em algum grau.
Uma criança, quando nasce, ela sai de um conforto, de um lugar quentinho, sem precisar fazer nada para receber, inclusive comida, e ela vem para um mundo onde tem luz, onde tem frio, ar-condicionado daquela sala de parto, e ela toma um tapa na bunda. Ela já nasce tomando um tapa na bunda. Ela já nasce sofrendo. E aí a criança, quando começa a descobrir o mundo, ela sofre muito nesse processo. Porque ela não sabe por que tem aqueles 2 buraquinhos, ela põe o dedo e toma um choque. E ela faz alguma coisa e o pai fala não. E ela não sabe por quê, mas aquilo lá irrita ela. E ela começa a sofrer com os nãos da vida. E aí chega um adolescente e começa a sofrer por quê? Porque ele não sabe ainda como que é deixar de ser criança e assumir responsabilidades. O adolescente começa a sofrer por causa das responsabilidades da vida. Ele começa a ter que trabalhar, começa a ter que acordar cedo, começa a tomar xingo do seu patrão. Isso é o sofrimento do jovem. Ele não sabe o que ele gosta, por que ele está aqui. Ele não sabe nada da vida. Isso traz sofrimento para o jovem. Já um adulto, ele começa a sofrer pelas dificuldades da vida. Criação de filhos. O trabalho às vezes não dá certo, ele tem que conseguir outro trabalho e as contas estão acumulando e os filhos começam a chegar e o sono começa a ficar escasso. Então o sofrimento da vida de um adulto são as dificuldades da vida, a criação dos filhos que traz tanta dor para a nossa vida, porque o filho é um ser independente de nós. E apesar de nos esforçarmos tanto para dar o nosso máximo, para passar aquilo que nós acreditamos ser a verdade, a justiça, a beleza para eles, eles muitas vezes negam isso. Eles muitas vezes vão por outros caminhos. Isso traz sofrimento. Porque o sofrimento não tem a ver só com sofrer pela sua vida, mas você ver pessoas que você ama sofrendo também é um sofrimento. E aí finalmente chegamos à idade, à terceira idade. E a gente começa a sofrer pelas perdas, né? De forma mais intensa. A gente perde pessoas ao longo de toda a vida, mas o idoso ele começa a perder cônjuges, o idoso começa a perder filhos, às vezes, começa a perder amigos de infância, coisa que muitas vezes ao longo da vida nós não experimentamos, ou em pequena escala. Mas o idoso isso multiplica. E além disso, ele começa a ser limitado. O seu corpo começa a mostrar para ele que está chegando o fim. Ele começa a ter dificuldade de andar, e se ele cai, a recuperação é muito mais difícil, e tudo isso gera sofrimento. Ou seja, a gente sofre do nascer até o morrer, meus irmãos. A gente sofre durante toda a vida. Viver é sofrer. Não temos como fugir disso. A grande questão é como que nós vamos enfrentar isso. É isso que nós vamos tentar buscar hoje, um consolo de Deus, um bálsamo para o nosso sofrimento. E eu queria te convidar a abrir no nosso texto base, lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, Tiago, 1 Pedro. E eu queria visitar alguns textos para vocês verem como que Pedro, nessa carta, se você está sofrendo, leia toda a carta de 1 Pedro. É uma carta voltada para os sofredores. E comece comigo a partir do capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais perece e se macula ou perde o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, mesmo quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro ele abre a carta dele falando de uma herança.
ele começa a colocar os nossos olhos para o resultado final, para o galardão, para aquilo que nós vamos receber, para o prêmio. Ele começa a voltar os nossos olhos para o prêmio. Por quê? Porque ele está falando para sofredores. E ele vai falar, apesar de agora vocês estarem sendo provados e entristecidos, mas isso resultará em glória e honra. Agora vá comigo no capítulo 2, verso 20. Passa um pouquinho para frente. Capítulo 2, verso 20. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo para que sigam os seus passos. Vá comigo agora no capítulo 3. Tem sofrimento em todo o livro de 1 Pedro, irmãos. Capítulo 3, verso 9. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Versículo 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, mas fiquem amedrontados. Não fiquem amedrontados, perdão. Antes, santifiquem, ele já vai falar da defesa da fé. Irmãos, agora o final, 4, verso 12. 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Jesus Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, vocês são felizes, pois o Espírito da glória repousa sobre vocês. Se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Gente, ele fala de sofrimento a carta inteira. E ele dá vários exemplos de sofrimentos diversos. Por quê? Pedro, aqui por volta do ano 60 depois de Cristo, está escrevendo, ele fala no capítulo 1, aos que estão dispersos na Galácia, na Capadócia, em vários locais. E a perseguição que esses irmãos estão sofrendo aqui ainda não era a perseguição romana, que começa por volta do ano 64. São perseguições dos judeus e dos pagãos, que viam os cristãos como ETs naquela sociedade, né? Porque todos adoravam vários deuses. E quando chega uma pessoa e fala, não, eu adoro um Deus apenas, e não me dobro diante de um rei que era considerado um Deus, aquilo ali era uma aberração para aquela sociedade. Então os cristãos, eles eram agredidos não só fisicamente, mas expulsos das suas casas, mas eles eram agredidos verbalmente também. Então esse é o tipo de perseguição que eles estão sofrendo nessa época. Ainda não era uma perseguição estatal, era uma perseguição dos judeus e dos pagãos, que os viam como aberrações naquela sociedade. Porque ainda não tinha uma separação muito clara entre Estado e Igreja. Então, se você não adora o César, você é tido como alguém que se revolta contra aquela ordem social. Então, essa era a ideia que se carregava dos cristãos. Além do que, eles eram tidos pelos pagãos, né, alguns autores da época vão dizer isso, historiadores, que eles eram tidos como pessoas que comem carne humana, como é que chama? Canibais. Porque eles se reuniam uma vez na semana para comer o corpo e o sangue de um homem. Então, um cristão naquela época era uma aberração. Ser cristão no Império Romano do século I, nesse início, era uma aberração. Era algo
tinha que ter, de fato, convicção. E esses irmãos estão sofrendo. Eles estão sendo, inclusive, expulsos das suas casas. Porque, pelos judeus, eles eram tidos como uma heresia, uma seita. E os judeus não aceitavam isso. Porque eles estavam falando que Jesus era o Messias. E muitos dos judeus não aceitavam isso. Falavam que aquilo era uma blasfêmia. Jesus era um blasfemador. Jesus foi morto exatamente por isso. E os cristãos são seguidores desse blasfemador. Logo, assim como Paulo fazia, eles têm que ser calados, mortos. E era isso que Paulo fazia. Paulo perseguia a igreja. E depois de Paulo, muitos vieram nessa sequência. Muitos judeus continuaram essa perseguição. Então é uma carta para sofredores. É uma carta para pessoas que estão sofrendo. E Pedro, no final da carta, ele explica o porquê dessa carta, né? No verso 12, 5:12, ele fala, olha, eu escrevi isso encorajando-os a testemunhar que esta é a verdadeira graça de Deus. Então Pedro escreve essa carta para encorajar esses irmãos a permanecerem firmes e a mostrar que existem sofrimentos que são sem sentido, né? Sofrer como um ladrão, isso aí não é bom para ninguém, mas existe um tipo de sofrimento que a gente pode, inclusive, nos alegrar nele. Isso era diferente de tudo naquela cultura. Porque naquela cultura, os filósofos gregos tinham uma ideia de apatia, de você não demonstrar que sofre, de você se tornar indiferente ao sofrimento. Por isso que um dos filósofos dessa época dizia o seguinte, quando você der mamar para o seu filho, não nutra muita proximidade com ele, porque se ele morrer, você pode sofrer. Então essa era a visão dos gregos para o sofrimento. Eles queriam criar uma capa protetora. Então eles não se envolviam demais com o cônjuge, com os seus filhos, com os amigos. Eles tentavam manter uma distância segura para que eles não sofressem. E quando a gente vê Jesus lidando com o sofrimento, ele não trata dessa forma. Jesus ele não fala para a gente tomar essa distância segura, ele fala para a gente se envolver de fato. E ele se envolveu com Judas até o final. Ele considerou Judas o seu amigo até o final. Jesus chorou. Ele não vivia como os filósofos gregos, falando, homem não chora. Levanta o corpo, rapaz. Fica indiferente, hã? É o Pablo? Jesus chorou. Jesus se envolveu com pessoas a ponto de ser humilhado, a ponto de ser traído. Jesus, ele se envolve. Ele não tem essa distância. Porém, ele nos dá uma forma diferente de tratar o sofrimento. Não com indiferença, mas ele nos dá força para suportar o sofrimento. Ele não nega. Ele não prometeu para os seus discípulos que eles não iriam sofrer. Jesus não negou o sofrimento. Ele nos deu forças para suportar. É diferente, é totalmente diferente. Por isso que o cristianismo deu tão certo, porque era uma revolução isso. Era uma forma totalmente nova de lidar com o sofrimento. Contrária a toda a antiguidade até aquele momento. E eu trouxe 4 pontos nessa mensagem para a gente tentar nos consolar hoje. Primeiro é tentar entender a origem do sofrimento. E, como quase tudo na Bíblia, a origem está no princípio, né? O sofrimento surge com a queda. A partir do momento que o ser humano rebela-se contra Deus, ali começa todo o sofrimento. A mulher começa a sofrer mais, aumentaria as dores de parto, e o homem ele não foi condenado a trabalhar por causa da queda, viu, irmãos? O trabalho já existia antes da queda. Ele vai sofrer nesse processo de cultivo, porque a terra era mais fácil de produzir, de arar. Agora vai surgir espinhos e abrolhos. Então o sofrimento surge no processo do trabalho, não no trabalho em si. Então a origem do sofrimento é na queda. Nessa ruptura começa todos os sofrimentos. E segundo ponto, qual a razão do sofrimento? Né? A origem está na queda. Mas qual é a razão de existir o sofrimento no mundo, nessa ordem, nesse reino de Deus? E existem basicamente 3 razões pelas quais a gente sofre. E a primeira delas, que é a mais importante, é para nos provar.
Deus permite ou envia certos sofrimentos para nos provar. E vamos voltar um pouquinho aí, 1 Pedro capítulo 1. Olha a imagem que Pedro usa, irmãos, que maravilha. 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado, né? A prova é para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Irmãos, a gente não tem muita noção do que essa expressão quer dizer, mas naquela época era muito comum as pessoas provarem os elementos do ouro. Então, quando você acha uma pepita de ouro, você tem que provar aquele material. E como que se prova aquele material? Colocando no fogo. Então, uma pepita de ouro colocada no fogo, ela está sendo colocada à prova. E o que acontece? O que for verdadeiro ouro será aprovado, passará pelo fogo, passará pelo teste. E aquilo que for impuro, ele vai subir, ele sobe lá naquele negócio de fundição. Essa é a imagem que Pedro está usando para ilustrar a nossa aprovação. Irmãos, se nós somos cristãos, se nós temos fé em Jesus, essa fé precisa ser provada. E ela começa a ser provada do dia que a gente recebe a Jesus até o final, porque existem níveis de crescimento que a gente precisa. Quando a gente aceita Jesus e recebe a Ele como Senhor e Salvador, a gente entra no reino de Deus, mas aí inicia um processo de santificação. E nesse processo de santificação, a gente tem que ser provado. Tem muita impureza. A gente não é restaurado de uma hora para outra. Tem muita impureza dentro de nós. E o sofrimento cumpre esse papel de provar a nossa fé, para que fique comprovado que ela é genuína. Entende? Então, a partir do momento que a gente entra pelo reino de Deus, a gente inicia o processo de santificação. E essa fé precisa ser provada para que ela se mostre aprovada. Então, Deus usa o sofrimento exatamente para isso. Vai um pouquinho para frente, 4, 1 Pedro 4. É a mesma ideia. Olha a imagem do fogo de novo. Amados, 4:12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Então o sofrimento é para nos provar. Então ele fala o seguinte, olha, não se assuste. O sofrimento é o natural. O sofrimento é a ordem normal da vida. Viver é sofrer. Não tem como viver sem sofrer. Viver genuinamente, sem sofrer. Não tem como. Então essa é a ordem natural, então não se assuste. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa pelo sofrimento, principalmente nós hoje, porque estamos imbuídos numa cultura que quer negar o sofrimento, que quer fazer com que a gente não sofra. Qual que é o slogan de muitas igrejas hoje? Pare de sofrer. Pare de sofrer. E não quer dizer que sofrer seja bom, né, irmãos? Não é um masoquismo. A questão é, existem sofrimentos que a gente precisa passar. E não tem como fugir disso. A questão é nos fortalecer para suportar esse sofrimento. Não é negar o sofrimento. E pensa em pessoas como Jó. Jó era justo, irmãos? Jó era, inclusive Deus falou que era justo. E ele sofreu, irmãos? E ele nem tinha ideia do porquê ele estava sofrendo, né? Lembra dos apóstolos? Eles eram justos? E eles sofreram? Muito, né? Cada um morreu como um mártir, de uma forma diferente, decapitado, crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, decapitado como Paulo, nas mãos de Nero. E quem é o Senhor deles todos? O próprio Jesus. Jesus era justo? E Jesus sofreu? Por razões diferentes, né? Jesus não sofreu pelo seu pecado ou para ser aperfeiçoado, mas ele sofreu para aperfeiçoar outros. Esse é um caso excepcional.
E eu queria relembrar palavras de uma pessoa sofredora, mais uma vez, C.S. Lewis. Olha o que ele disse. Quando não há nada em sua alma, exceto um grito de socorro, talvez seja o exato momento em que Deus não pode te atender. Você é como um homem que se afoga e que não pode ser ajudado, porque está se debatendo demais. É possível que seus gritos repetidos o deixem surdo à voz que você espera ouvir. Gente, isso aqui é de uma profundidade incrível. Não sei se você já viu bombeiros relatando como que eles têm que fazer para resgatar uma pessoa. Essa imagem é maravilhosa. A pessoa, quando está se afogando, ela está em desespero. Ela está num estado de instinto, de sobrevivência. Então, pode chegar uma pessoa com toda boa vontade na frente dela para salvar ela, ela vai enfiar a cabeça dela para tentar respirar. Ela não quer saber se ela está sendo ajudada, ela quer respirar, ela não consegue pensar nesse momento. Então, muitos bombeiros dizem que eles têm que abordar a pessoa de trás e, às vezes, a pessoa está tão desesperada que eles ainda têm que desacordá-la para conseguir resgatá-la, porque senão vão morrer os dois. Ou seja, quando a gente está no início do nosso sofrimento, nós podemos estar nessa fase de estar se debatendo com Deus. Por que Deus? Por quê? Por que isso? Por que daquilo? E nesse momento a gente pode estar reclamando que Deus não responde exatamente porque a gente não deixa Ele falar. Porque a gente está tão imbuído, tão imerso no nosso sofrimento, isso gera tanta dor para a gente está tão revoltado, está tão uma mistura de sentimentos tão grande dentro de nós, que a gente não consegue ouvi-lo. E talvez ele nem deveria falar nesse momento, porque a gente não ia entender. Então existe um tempo também de maturação do sofrimento. Então se você está sofrendo e está nessa fase, entenda isso como um alento. Deus se cala propositalmente. Para que até que a gente canse e pare de se debater, e aí Ele pode fazer alguma coisa conosco. Aí talvez nós vamos conseguir ouvir alguma coisa. Então o sofrimento tem essa fase de se debater, né? Por quê? Porque tudo tem um tempo. E um outro irmão também, o Davi Lago, num livro chamado Pega Leve, um livro muito bom também, ele diz o seguinte: existem coisas que só enxergamos de olhos molhados. Então tem coisas na vida que a gente só vai enxergar com os olhos molhados, irmãos, passando pelo sofrimento. Mas não necessariamente nessa fase de estar se debatendo, mas quando a gente vai conseguindo maturar, ruminar esse sofrimento e tentar lidar com ele e talvez entender o porquê desse sofrimento, pode ser que a gente não entenda, mas nesse processo a gente pode enxergar coisas que a gente não enxergaria com os olhos secos. Tem coisas que a gente só enxerga de olhos molhados. Isso é maravilhoso, porque a gente começa a entender por que Deus permite ou causa certos sofrimentos em nós. Exatamente porque Ele é bom. Ele quer nos aperfeiçoar. E lembram, em 1 Coríntios 4, em Romanos 5, Paulo nos lembra a dinâmica do sofrimento. O sofrimento, a tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. Então o sofrimento, Deus tem um processo pedagógico com o sofrimento na nossa vida. E o C.S. Lewis mais uma vez vai nos lembrar: você nunca tem consciência do quanto de fato acredita em algo, enquanto a verdade ou a falsidade disso não se tornar uma questão de vida ou morte para nós. É muito fácil falar que uma corda é segura, que você acredita que ela é boa, enquanto ela está segurando uma caixa. Mas quando você tem que se pendurar nela num precipício, aí você começa a pensar de fato: será que eu acredito que essa corda sustenta? Se ela é forte mesmo? Ou seja, falar que cremos em Deus, que Deus é bom, que Deus é soberano, isso tudo é muito fácil. Agora, quando a verdade dessas revelações, dessas questões, se torna uma questão de vida ou morte para nós, aí que essas palavras vão ser colocadas em prova. Entendem? Ou seja, quando a gente está sofrendo, é o único momento de fato que a gente tem para
ver, para provar se nós confiamos ou não, se nós acreditamos que Ele é bom ou não. Por quê? Porque a corda, a gente depende dela. A corda agora está segurando a gente. Eu não estou só falando que Deus é bom, eu vou ter que experimentar de fato se Deus é bom. Eu não só estou falando que Deus me sustenta, mas eu vou ter que de fato viver esse sustento. Entendem? Então é quando isso se torna uma questão de vida ou morte para a gente, aí que nós vamos saber se de fato o que a gente tem falado é genuíno ou não. Então essa é a razão de Deus permitir o sofrimento do justo, inclusive. Porque justo, irmãos, significa que nós somos justificados, né? A nossa justiça não é nossa. Nós recebemos a justificação, o selo de justiça de Jesus. Isso não significa que nós somos perfeitos. Nós temos ainda muitas coisas a serem aperfeiçoadas. E muitas delas nós só vamos conseguir enxergar com os olhos molhados. Muitas delas só com dor. Não tem aquele jargão? Alguns vão pelo amor, outros vão pela dor. Na maioria das vezes é pela dor. Então o justo sofre exatamente porque é pecador. Justo não significa perfeito. O justo, a justiça, a santidade, ela começa no reconhecimento da sua imundície. Isso é um homem justo. Aquele que acha que é bom demais, ele está muito longe de Deus, porque está se comparando com referências muito, muito ruins, se comparando com pessoas. Mas o justo é aquele que enxergou a referência correta, a perfeição. E aí ele olha para si e fala, eu sou o pior dos pecadores, né? Paulo, antes de conhecer Jesus, ele matava os cristãos, porque ele se achava superior. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele se viu o pior dos pecadores. Então, justo é isso. E aí surge o paradoxo mental. Ok, mas se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é santo, se Ele é todo-poderoso, por que há o mal no mundo? Isso buga a mente de muitas pessoas. Isso desde Epicuro, um filósofo do século IV a.C. Ele tem um famoso paradoxo. Ele dizia o seguinte: se Deus tem todo o poder, mas não quer acabar com o mal, ele não é bom. Mas se Deus quer acabar com o mal, tem boa vontade, mas não pode, ele não é todo poderoso. Ou então Deus nem exista. Então esse paradoxo é antigo. E muitos, na atualidade, tentam reviver esse paradoxo. Por quê? Porque ainda não conseguem conciliar um Deus todo-poderoso que pode acabar com todo o mal, com um Deus que é todo amoroso, que quer acabar com o mal no mundo. Mas existe uma quarta opção, que é a opção bíblica. Deus é todo-poderoso. Deus que quer acabar com o mal. Mas ele tem um bom propósito para permitir esse mal por algum momento ainda. Essa é a melhor saída. E ele sempre tem um plano. Sempre há um plano. O mal nunca é em vão. O sofrimento nunca é em vão. A gente pode não saber qual é a razão do nosso sofrimento particular, mas nós sabemos que, e se ele teve uma razão muito grande para permitir, inclusive, que o seu filho sofra, que isso foi um absurdo para os judeus, eles não entendiam por que o Messias, o prometido, iria sofrer nas mãos de Roma. Isso foi um absurdo para os judeus, foi um escândalo para muitos judeus. Se Deus teve um plano para o sofrimento do seu filho, por que você acha que ele não tem para o seu? Que é leve e momentâneo. As palavras de Pedro, vocês sofrem momentaneamente, por um tempo. Por quê? Que você acha que o seu sofrimento não teria uma razão, uma possibilidade muito maior, um bem maior por trás. Então, Deus já provou a sua bondade. Então, todo o sofrimento que você esteja passando tem uma razão, quer você saiba ou não. Mas tem um bom motivo, porque ele já provou que é todo poderoso e já provou que é bom. Então, não há incompatibilidade entre ele permitir o mal para que nós sejamos aperfeiçoados,
para que um dia a gente esteja do lado dele para desfrutar desse bem maior que é a sua presença. Então essa é uma resposta mais sensata a esse aparentemente paradoxo, né? Essa aparente contradição entre um Deus bom, poderoso e o mal. Ele tem um bom propósito. Ele sabe das coisas. Ele é sábio. Ele nunca erra. E um dia nós vamos dizer, valeu a pena. Um dia nós vamos cantar juntos, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Hoje eu consigo enxergar. Eu me debatia quando eu perdi meu esposo, meu marido, meu filho, quando eu perdi aquele emprego, quando eu não estava conseguindo pagar aqueles boletos. Eu me debati, Senhor, mas hoje eu percebo que valeu a pena. Eu não teria entendido dessa forma se eu não tivesse passado por aquilo. Então essa é a principal razão pela qual Deus nos deixa ou nos faz sofrer. Para nos provar, para nos aperfeiçoar. E existem outros tipos de males, né, irmãos? De sofrimentos. Um segundo é tentação de Satanás. Deus nos prova com o objetivo de nos aperfeiçoar. Satanás nos tenta com o objetivo de nos derrubar. É totalmente diferente. Né? O próprio Pedro fala no capítulo 5 que Satanás está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então existem sofrimentos que são por tentações de Satanás. Né? O próprio Jesus enfrentou isso lá em Mateus capítulo 4. Ele foi tentado pelo diabo. Mas o objetivo é nos derrubar. Deus ele nos prova para nos aperfeiçoar. As razões são totalmente diversas. E a última razão, a gente sofre por nossos pecados. Né? Como Pedro mesmo falou, não sofra por ser um ladrão, um homicida. Sofra por razões justas, mas não sofra por essas razões. Esse sofrimento não tem sentido. É você se martirizar à toa. Mas ainda assim, Deus pode usar isso, esses nossos erros, esses nossos pecados, para tirar algo bom no final. Né? Muitas pessoas se achegam a Jesus por meio de sofrimentos baseados pelos seus pecados. Né? Muitas pessoas encontram a Jesus na cadeia. Muitos batismos acontecem na cadeia. Então aquele mal que não deveria ter acontecido, Deus usa aquilo para reverter para algo bom. Então sempre há um plano. Sempre há um plano. Não existe um mal em vão. Não existe um mal que não será justificado. Um dia você vai entender em sua plenitude. Então essas são as três formas, as três razões pelas quais a gente sofre. Para nos provar, para Satanás, para nos tentar, e o sofrimento pelos nossos pecados. E agora eu quero trabalhar o terceiro ponto. Como agir no sofrimento? Tá bom, eu já entendi quais são as razões do sofrimento, mas como agir? Como passar pelo sofrimento? Primeiro, identifique a razão do sofrimento. É um pecado seu? Ou você está sofrendo por ser cristão, por ser justo, inclusive? Como os apóstolos enfrentavam esse tipo de sofrimento. Quando eles eram justos, faziam a coisa certa, aí que eles sofriam perseguições. Os judeus ficavam revoltados. Os judeus falavam, não pregue no nome de Jesus. E Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar e falar, pregue no meu nome, batize no meu nome. E aí eles tiveram que tomar uma decisão. Eu vou sofrer por fazer a coisa certa. Então identifique a razão do seu sofrimento, primeiro ponto. Segundo, desabafe. Desabafe. Não sofra sozinho. Essa é a função da igreja. Né? A gente falou recentemente com a Simone. Simone, tá difícil para você? Tá pra gente também. Vamos juntar nossos trapos e vamos junto. Eu te apoio no seu sofrimento, você me apoia no meu e vamos juntos, sofrer juntos. Assim nós vamos conseguir suportar. Porque a alegria compartilhada é duplicada. Agora, a tristeza compartilhada ela é dividida. Olha que interessante essa conta do reino de Deus. Você compartilha uma alegria, você duplica, o outro se alegra com você. Mas se você compartilha uma dor, parte da sua dor vai para o outro. E aí isso é dividido. A alegria é multiplicada e o sofrimento é dividido. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nos ajuda a suportar sofrimentos.
Então, desabafe, compartilhe os seus sofrimentos, né? Essa é uma frase do Davi Lago nesse livro, Pega Leve. Terceira, lamente. Existe tempo para tudo debaixo do sol. Então, tenha os seus momentos de lamento também. Não finja que está tudo bem. Não finja que você não está sofrendo. Lamente, né? Existe um livro inteiro na Bíblia de um homem que estava se lamentando como o David abriu aqui, pelas suas tristezas. Então, lamente. E isso é diferente de murmurar, viu, irmão? Não estou falando para você murmurar. Estou falando para você lamentar a sua dor. Lamentar é um ato de honestidade em fé, de você falar para Deus como Jó estava se lamentando. Deus, eu não entendo. Eu acho, inclusive, que eu estou sendo injustiçado. Isso é um lamento. É um questionamento para Deus dentro de um lugar protegido de fé. A murmuração é uma rebeldia, é uma reclamação fora desse ambiente protegido da fé. Isso é murmuração. Isso a Bíblia chama de pecado. O lamento é algo que Deus acolhe. Porque ele é feito de um lugar seguro, de um lugar de fé, de uma dúvida, de um lamento genuíno. E por quarto lugar, depois de lamentar, você tem que suportar, irmãos. Volte aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, 2:20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por ter cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Então, se você está sofrendo por boas razões, suporte. Todos esses passos vão te ajudar a identificar, lamentar, desabafar. Tudo isso vai te dar força para você suportar, porque é impossível fazer isso sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho. Então, esse desabafar e esse lamentar, inclusive, é parte do processo para te ajudar a suportar. É mais leve, você divide o seu fardo com o outro, com o irmão. Por isso é importante a vida em comunidade. Então, Pedro está falando para a gente suportar esse sofrimento, que é justo, que é feito que é sofrimento por fazer o bem. Isso sim é um sofrimento que a gente tem que suportar. E por último, o mais difícil, que é a fase final, é se alegrar. Olha o que Pedro fala em 4:13. Volta lá comigo, vai um pouquinho mais para frente. 1 Pedro 4:13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, por que a gente tem que se alegrar por participar dos sofrimentos de Cristo? Primeiro, porque é um privilégio imitá-lo. Se ele, perfeito, sofreu por nós, sofrer por ele é um privilégio, é um motivo de alegria. Depois que a gente desabafa, depois que a gente se lamenta, depois que a gente está suportando, isso pode ser inclusive um motivo de alegria. Lembra dos discípulos lá em Atos capítulo 5? Quando eles foram açoitados, eles saíram de lá como? Alegres, por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, sofrer por Jesus é um motivo de alegria. Por quê? Porque o próprio Pedro fala, isso é um sinal do que o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Isso é um sinal de fidelidade. Se você está sofrendo porque fez o mal, não tem com que se alegrar. Mas se você está sofrendo porque fez o bem, isso é motivo de alegria. Por quê? Primeiro, porque é uma alegria sofrer como Jesus sofreu. Segundo, é porque você vai ser aprovado e existe uma herança. Ele começa o livro falando a herança. Existe uma herança incorruptível. Irmãos, todo recurso que a gente colocar na Bolsa de Valores, no CDB, no CDI, no Bitcoin, tudo isso pode render, mas pode cair. A qualquer momento a gente pode perder tudo. Mas existe uma herança que só valoriza. Existe uma herança que não perece, que não perde o seu valor. Essa está protegida contra qualquer variação econômica. Essa não perece, que está guardada nos céus. Essa é incorruptível. Ela não perde o seu valor, ela só aumenta. O peso de glória vai só aumentando. Quanto mais nós sofremos aqui, essa herança vai rendendo cada vez mais frutos lá no reino vindouro. E quando a gente encontrar com ele,
Um dia nós vamos tomar posse dessa herança e nós vamos nos regozijar em um nível indizível de alegria. Indizível. Por isso a gente tem que se alegrar. Paulo, em 1 Tessalonicenses, fala: em tudo dai graça. Por quê? Porque existe uma herança. A gente sempre tem que apontar o nosso olho para a herança. Não é se alegrar por sofrer, é se alegrar apesar de sofrer. É diferente. Entende? Tiago fala a mesma coisa no início da carta dele, de Tiago. Alegrar. Se vocês estão sofrendo por amor a Jesus, felizes vocês são. Isso é totalmente diferente dessa negação do sofrimento dos nossos dias. Pare de sofrer. A resposta cristã é: abrace o seu sofrimento justo. Não por ser ladrão ou por ser homicida, mas abrace o seu sofrimento justo. E lembre-se que há um plano. Sempre há um plano. Nunca é em vão. Tudo isso está produzindo um peso de glória muito superior ao que a gente pode imaginar, Paulo vai dizer. E por último, como acabar com o sofrimento? Sabe como que a gente acaba com o sofrimento? Morrendo. Essa é a única forma de acabar com o sofrimento em vida. Morrendo. Quantos querem? Não tem como, irmãos. Não tem como acabar com o sofrimento nesse mundo. São promessas vazias que estão vendendo para os cristãos hoje. Não há como acabar com o sofrimento. Jesus foi muito claro: olha, neste mundo vocês terão aflições. Mas o que ele nos dá é bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tem como acabar com o sofrimento. Então, é muito diferente falar isso de viver o sofrimento, né, irmãos? Perder um filho, eu não consigo imaginar a dor de um pai que perde um filho. Eu não consigo imaginar a dor de o término de um casamento. Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe, você perdendo uma mãe. Eu perdi meu pai com 7 anos e eu não entendia direito. Eu não sei bem o que é a dor de perder um pai. Eu não sei. E é muito fácil falar, mas difícil é viver isso, de fato. Mas sempre há um plano. Isso tem que nos consolar. Sempre há um plano. E é isso que pode nos fazer suportar essa dor. E eu quero finalizar com 4 aplicações. A primeira delas: sempre há um plano. Mais uma vez, não se esqueça disso. Sempre há um plano. Se agarre nessa verdade, se reconforte com ela. Sempre há um plano para todo sofrimento que você passou, passa e ainda vai passar, viu, irmãos? Ainda vai passar por muito sofrimento. Pode ser que eu perca a Tabita. Pode ser que eu perca a Lídia. Pode ser que elas me percam. Pode ser que, não sei, uma doença amanhã chegue, um câncer. Pode ser. Então haverá muito sofrimento ainda. Então não se iluda. Não se iluda. Você ainda vai sofrer muito. Mas sempre há um plano. Sempre há um plano. Segunda aplicação: se você está sofrendo, lembre-se que esse é o momento que você está mais perto de Deus. Lembra Paulo nos alertando? Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque quando está tudo bem, é muito fácil. A gente está longe. A gente está mais fácil cair quando está tudo bem. No sofrimento, exatamente por isso, como o próprio C.S. Lewis diz, né? O sofrimento é um megafone de Deus num mundo surdo. É no sofrimento que as pessoas se aproximam mais fácil de Deus, por causa da nossa inclinação pecaminosa. Então, se está tudo bem, muito cuidado. Redobre a oração, redobre o jejum, se está tudo bem. Porque você está sendo tentado a esquecer de Deus. Terceira aplicação: existe uma ordem. Primeiro a gente tem que sofrer, depois vem a recompensa. A minha mãe sempre falava: Bruno, primeiro a obrigação, depois a recompensa. Primeiro a obrigação, arruma sua cama primeiro, depois você joga bola.
Sempre existe essa ordem no reino de Deus. Então, primeiro a gente tem que passar e suportar os sofrimentos. Depois vai vir a herança incorruptível. E ela existe. Isso nos dá força para suportar. Mas primeiro tem que passar pelo vale da sombra da morte. Tem que passar, irmãos. Não tem outra saída, viu? Tem que passar. Tem que suportar. Então existe essa ordem. Primeiro você sofre, depois você vence. Nós somos mais que vencedores, mas depois de sofrer muito. Então, abrace o seu sofrimento. Não negue. Não finja que está tudo bem. Abrace o seu sofrimento. Lamente, chore, compartilhe e se alegre, porque existe uma recompensa preparada. E por último, lembre-se que Jesus saiu vitorioso. Jesus saiu vitorioso. Ele nos alertou. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente ore essa canção e isso fique firmado no nosso coração, para que isso nos dê ânimo. Sempre há um plano. O sofrimento é o momento que nós estamos mais perto de Deus. Existe uma ordem. Primeiro a gente sofre, depois a gente recebe a recompensa. E por último, Jesus saiu vitorioso. Ele venceu. Existe esperança para nós. Essa é uma palavra de esperança, de consolo. E essa oração fala sobre isso. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê do nosso sofrimento, mas sempre há um plano. Isso a gente pode nos agarrar com toda a nossa força e entendimento. Isso nos facilitar a nossa vida nessa terra. Nós te damos graças, Senhor, porque todo sofrimento não é em vão. Toda dificuldade, todas as noites sem dormir, todas as dificuldades que passaremos nessa terra, Pai, todas as perdas, nada é em vão. O Senhor continua soberano, bondoso, utilizando cada lágrima para colocar um peso de glória inesgotável para nós no reino vindouro, Pai. Então nós renovamos a nossa fé, nós renovamos nosso entendimento, Pai, e declaramos mais uma vez que vai valer a pena, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar a suportar, Pai, e para que um grande dia chegue e nós cantemos juntos que vai valer a pena, que valeu a pena, Pai. Que maravilha, nós antecipamos esse dia, Pai, e declaramos que valerá a pena, que valeu a pena, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo sofrimento na cruz, derramado sobre nós. E por isso, Senhor, nós queremos cear. Por isso nós queremos relembrar este momento maravilhoso que redundou em graça tão grande para nós. Foi através de um sofrimento. Nós te damos graças, Senhor.